Olá! Hoje vamos terminar o capítulo 26. O cavalo de Lucano tropeçou mais de uma vez nos sulcos que as bigas faziam nos caminhos. Ele suava vigorosamente. Como seria inútil tentar fazer-se ouvir, Plócio ergueu a mão e, sem palavras, apontou para o Palatino, onde ficava o Palácio dos Césares, construído por Gaio Otávio. O palácio e suas vizinhanças pareciam pequenos e distantes, visto dali. Mas Lucano, apesar da névoa de poeira amarela que se suspendia no ar, palpável, com ardente brilho, podia ver o Palácio Imperial, rodeado por um bosque de colunas brancas, subindo de andar a andar em níveis diminuídos de colunas menores e arcos ascendentes. Templos, jardins verdes, terraços suspensos e belas vilas fluíam em descida do palácio sobre a colina régia, rodeados por uma profusão de arcos, pórticos, teatros e imensos monumentos aglomerados. Lucano pensou que naquele grande palácio vivesse o próprio Zeus, com seus filhos em palácios menores, abaixo do seu, ostensivamente afastado entre as árvores, os pátios floridos e as fontes perfumadas. Tudo aquilo estava contra o sol, reluzindo como se fosse de fogo branco, aquela seleta e faustosa cidadezinha de poderio e beleza reais. Pela primeira vez, Lucano, que estivera absorvido por tudo quanto vira naquele dia, pensou em sua próxima entrevista com Tibério César. Tentou recordar-se do que Diodoro dizia daquele homem, de seu frio capricho, de sua desconfiança em relação a todos os romanos, a tal ponto que colocava guarnições de soldados fora das portas de Roma, soldados que só a ele prestavam contas. Outrora fora homem mais alegre e feliz, quando casado com sua amada Vipsânia, ou Vipsania. Mas cedera aos pedidos de sua mãe e de seu imperador, e divorciara-se de sua encantadora esposa por causa de uma mulher que mais tarde o traiu. Desde então, fizera-se um homem sombrio e caladamente vingativo, apesar de todas as suas declarações de que todos os romanos deveriam gozar de palavra e pensamento livres, inclusive o Senado, ao qual ele prestava deferência exterior, enquanto intimamente o desprezava. Mas, pelo menos, tinha gênio no que se referia à delegação do poder, e seus magistrados, procônsules e procuradores tinham liberdade de ação e julgamento. Se exibia agora sintomas de se estar tornando tirânico e intolerante, se ia cada vez mais usurpando o poder pertencente ao Senado, ao povo e aos tribunais, e mostrando disposições para o absoluto despotismo, ninguém a ele se opunha. Isso Diodoro escrevera a Lucano, relutantemente. Era mais por culpa do Senado, do povo e dos tribunais do que de Tibério. Apesar disso, ele era, naquela ocasião, ainda um administrador competente e justo, e ainda um soldado em seu coração, embora alvo frequente do espírito rude da plebe romana, que rabiscava comentários obscenos
sobre ele e sua infiel esposa, Júlia, nas paredes de Roma. Às vezes, em caligrafia mais audaciosa, apareciam as letras vermelhas. Onde está nossa república? Vivam os homens livres! Abaixo o tirano! Mas a república morrera, e não fora César algum que a levara à morte. A cidade, conforme disse Plócio, estava festiva naquele dia, mas os romanos eram sempre festivos e constantemente estavam festejando deuses nativos ou estrangeiros. Tudo era escusa para um feriado, para sacrifícios, para comemorações nos circos ou nos teatros, ou nos incontáveis banhos públicos. 3 circos apenas estavam anunciando corridas de bigas e combates entre gladiadores, e escravos fluíam entre a populaça, gritando as novidades. Inclusive a informação de que algumas das melhores e mais libertinas peças gregas deviam ser representadas em certos teatros. As hordas lutavam insistentemente em direção desses espetáculos públicos, blasfemando contra os ociosos que bloqueavam a sua passagem e gritando imprecações em vários idiomas. O jovem médico e sua escolta começavam agora a subir o Palatino, e enquanto subiam, o ar se ia tornando mais fresco. Lucano estava deliciado pela beleza que o rodeava e, momentaneamente, esqueceu-se de Tibério. Ali havia menos aglomeração, e os que iam levados em liteiras, bigas e carros eram homens e mulheres de elite, que se dirigiam para os templos e teatros que circundavam o palácio, ou para suas vilas. Alguns procuravam ser recebidos pelo imperador. Lucano olhou para os rostos aquilinos dos homens e para as faces pintadas das adoráveis mulheres que lhe sorriam de súbito com satisfação. A despeito de sua beleza, pareciam-lhe estranhas e devastadas, e de certa forma depravadas. Viu portões de vilas abrindo-se para receber os que voltavam para suas casas. Teve relances de jardins que faiscavam para além deles, e de fontes argentinas e inquietas, e de arcos brancos, pórticos repletos de deuses e heróis montados. Nunca em todo o mundo a deidade fora tão linda e arrogantemente exibida, e nunca no mundo era o que pensava o jovem houvera tão pouca fé. Os deuses adoravam a cidade imperial, mas não a governavam. Agora, de um nível mais alto, Lucano olhava para baixo, para a cidade ávida e tremenda, com seus precipitados e coloridos rios de humanidade, para seus monumentos salientes e para seus edifícios sufocados, todos desaparecendo finalmente na grande distância dourada. De novo ficou atônito com o próprio peso e potência de Roma, com sua vastidão incrível, sua força dinâmica, seus milhões de pessoas carregadas, sombrias e excitadas, sua grandiosidade altiva, embora prodigiosa e vulgar, suas turbas esmagadoras, seu alvoroço descontrolado, seu temporal de flâmulas e, daquela altura, por sua feérica e incandescente beleza. Viu o Tibre,
verde e pesado, as pontes esculpidas e os edifícios que vinham até as bordas dele, e os telhados brancos e rosados que faiscavam violentamente ao sol. Aqui e ali, um domo dourado flamejava entre platibandas pontudas como luminárias menores. Seus olhos ardiam, seu espírito estava quase dominado. E agora sentia-se de novo como que vagamente amedrontado. Pequenas pérolas de suor explodiram ao longo da linha loura de seu cabelo. As portas do palácio, guarnecidas com pretorianos severos, abriram-se para ele e sua escolta. E se tivesse ofendido Tibério, o imperador de quem Diodoro desdenhara em linguagem tão rude, não se iria vingar dessa ofensa em íris e nas crianças? O prefeito dos pretorianos veio ao encontro deles no imenso vestíbulo do palácio. Homem grande e formidável, de olhar furibundo e desconfiado, de sob seu elmo. Brilhava como uma estátua de bronze e de mármore marrom, sob a grande chapa de vidro que servia de forro e deixava passar a luz do sol, e seu passo era medido e pesado. Plócio levantou seu braço direito em saudação e apresentou Lucano, que não sabia como cumprimentar aquele homem imponente que o examinava com tanta curiosidade. Cumprimentos, disse rapidamente. Então aquele era o filho adotivo de Diodoro Cirino, o médico grego. Cumprimentos, respondeu Lucano, com alguma rigidez, não gostando daquele exame. O prefeito sorriu. Tinha agudos dentes caninos. César mandou chamar-te, comentou ele, dando a entender, pelo seu tom de voz, que César era pessoa imprevisível, dada aos mais extraordinários caprichos. Lucano corou e disse friamente: isso eu compreendo. Pensas que eu estaria aqui se não fosse assim? Plócio escondeu rapidamente um sorriso, pois o prefeito ficara ao mesmo tempo espantado e aborrecido com a resposta de Lucano. Ainda assim, depois de um momento, ele se sentia impressionado pelas maneiras altivas do jovem, pela segurança rigorosa de seus maxilares e pela evidente carência de temor obsequioso. Como acontecia a muitos militares rudes, tinha uma paixão secreta por rapazes e meninotes. Resolveu que o bonito Lucano lhe agradava e pôs a mão no ombro relutante do jovem. Sentia-se mais à vontade falando a Vulgata, mas agora falava em grego, para aplacar Lucano, que não estava, obviamente, gostando dele. Tu estás sendo grandemente honrado, disse, e notou com prazer os ombros largos do jovem, o pescoço que parecia uma coluna, as feições lindamente cinzeladas e os grandes olhos azuis. Lucano não se moveu. Lembrou-se subitamente do mercador de escravos, Lino, e uma náusea quente apoderou-se dele. Apesar disso, não se moveu, reprimindo sua súbita aversão. Disse em Vulgata: César é muito bondoso. Olhou para Plócio, que observava tudo com atenção, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. Falou com o jovem comandante, desdenhando mover-se de sob a pressão da mão morena que estava em seu ombro. Como devo cumprimentar César?
Plócio tornou a lutar contra um sorriso, porque Lucano falara com ele em grego, a língua dos patrícios e dos educados. Disse gravemente: chegas à sua augusta presença, e quando ele te vir, o que pode não acontecer imediatamente, e quando ele falar, deves ficar de joelhos e tocar o solo com sua fronte. Lucano disse: mas essa é uma posição com que se honram apenas os deuses. Os judeus se prostram diante de Jeová, mas não diante de homem algum. O prefeito ainda apertou mais os dedos nos ombros de Lucano, de uma forma paternal, e disse: meu caro rapaz, não ouviste? César é um deus, e tu lhe rendes honras devidas à divindade. Lucano percebeu que Plócio sacudia a cabeça para ele, ansiosamente. Portanto, nada disse. O prefeito, sorrindo-lhe afetuosamente, falou: eu mesmo te conduzirei diante do divino Augusto. Despediu Plócio com um seco movimento de cabeça. E este, sem saber bem o que pensar, saudou-o e afastou-se. Seguindo um gesto afetuoso do prefeito, Lucano acompanhou-o. O jovem médico jamais vira um local assim e nunca imaginara tal esplendor e imensidão. Esqueceu mesmo o prefeito em seu espanto e em sua tentativa de tudo ver. Passara do mesmo vestíbulo para um imenso salão, e daí para infinitos outros vestíbulos e salões, e os pisos de cada um eram de mármore policrômico, ou branco como a neve, incrustado com mosaicos ou pedras de um azul e vermelho brilhantes, cada qual refletindo a luz, como se viesse de alguma radiosidade interior. Florestas de colunas acanaladas abriam-se em toda parte, feitas de ônix, mármore branco, metal dourado ou alabastro. Estátuas de deuses e deusas erguiam-se em arcos, e bustos de César e de seus predecessores descansavam em pequenas colunas. As paredes reluziam com mosaicos que pintavam as vitórias e episódios das vidas dos deuses, e tão habilmente eram trabalhadas que pareciam as mais delicadas e heróicas pinturas. Divãs e cadeiras encostavam-se às paredes, peças feitas de marfim, teca e ébano, decoradas com ouro e estofadas com almofadas de sedas vermelhas, azuis, brancas e amarelas. Requintadas mesas de mármore e limoeiro estavam espalhadas junto delas e mantinham lâmpadas de ouro e de prata, ainda não acesas, e pequenos vasos de cristal de Alexandria, cheios de flores, bem como bandejas de ouro e prata, onde se viam romãs brilhantemente coloridas, uvas, figos e azeitonas brancas e pretas. Tetos enormes de mármore ou de vidro pareciam flutuar sobre as colunas, alguns deles pintados de branco e com relevos de delicado desenho, que eram folhas de ouro. E por toda parte, em todos os cantos, ficavam vasos altos com galhos de flores, vasos importados de Cataio, Pérsia e Índia, reluzindo em cores sutis. Fontes perfumadas embalsamavam o ar. Não havia um vestíbulo ou um salão
que não estivesse cheio e movimentado, com escravos, estafetas, pretorianos e altas patentes militares, senadores em busca de audiência, patrícios e augustais que ali se colocaram com idêntica intenção. Alguns desses últimos estavam sentados, empenhados em gracejos, pilhérias e boatos, e negligentemente servindo-se das guloseimas que havia sobre as mesas. Quando viam o prefeito, sorriam-lhe encantadoramente, sabedores de seu poder, e trocavam palavras com ele, mas olhavam meditativos para o jovem que ele conduzia com ar tão solícito. Vendo sua aparência, os cavalheiros piscavam-se mutuamente os olhos, cobriam a boca com a mão e sussurravam comentários obscenos. O prefeito e aquele do qual se encarregara passara entre a colunata aberta, depois para outra profusão de salas, até que Lucano se sentisse estonteado. Às vezes, tinha relances de jardins, através de uma janela ou de uma porta guardada, e do verde das árvores e da relva, das flores de colorido forte, contrastando com o alvo frescor lá de dentro. Às vezes supunha estar vendo imensas pinturas nas paredes, tão vívidas e inesperadamente lhe surgiam os jardins com seus amplos terraços. Os ouvidos eram tomados por vozes, música e risos distantes, e do exterior vinham as canções dos pássaros e o jorrar de fontes gigantescas. Ocasionalmente, uma dama do palácio passava por ele e pelo homem que o escoltava, o rosto bonito coberto de cosméticos, os cabelos negros, ruivos ou louros, apanhados em redes de malhas de ouro, onde se incrustavam pedras preciosas. Os trajes brancos ou de cores delicadas a drapejar em torno dela. Invariavelmente, cada uma delas olhava bem de frente para Lucano e sorria-lhe. Joias faiscavam nos pescoços e colos, brancos, nos braços, pulsos e dedos. Os dois homens alcançaram uma porta de bronze de tão altas proporções que Lucano ficou estupefato. Essa porta era guardada por pretorianos. A um gesto, 4 deles abriram as folhas da porta para trás e Lucano viu diante de si uma biblioteca ampla, mas com mobiliário esparso. Sentado a uma mesa, senho franzido e lendo, um homem pouco atraente, de túnica roxa e branca, lentamente ergueu os olhos escuros e ressentidos. Salve, divino César, disse o prefeito, saudando. Eu trouxe... Estou vendo, interrompeu Tibério, a voz áspera. Podes ir embora, meu bom prefeito, e leva contigo teus pretorianos. Fecha a porta e espera lá fora. Aquilo era incrível. Apenas os mais altos potentados tinham audiências particulares com César, e assim mesmo em raríssimas ocasiões. O prefeito ficou a olhar. Vai, disse Tibério, e agora seu tom era friamente vitriólico. O prefeito, desapontado, tornou a saudar. Fez um gesto para seus pretorianos, saiu e fechou a porta atrás deles. Tibério recostou-se em sua cadeira e fixou os olhos em Lucano, sem nada dizer, enquanto este retribuía-lhe o olhar com ingênua curiosidade.
Ali estava César, o próprio coração do centro do poder e da força romanos. E era apenas um homem, como outro qualquer, alto e magro, calvo, de feições amarguradas, num rosto pálido, e marcas de eczema nas faces, reluzindo de unguento oleoso. Lucano não estava com medo daquele homem tão temível. Sentia-se apenas curioso, e sua mente de médico também comentava automaticamente o fato de aquela erupção de pele estar sendo tratada erradamente. Além disso, sua mente continuava. Tibério sofria, era evidente, de alguma forma obscura de anemia, para a qual o fígado era altamente recomendado pelos sacerdotes médicos egípcios. Tibério, naquele longo silêncio, percebeu o exame agudo que Lucano estava fazendo e sorriu. Para o jovem, o sorriso foi desagradável, mas se outros o tivessem visto, teriam ficado estupefatos com sua benevolência nada habitual. Cumprimentos, Lucano, filho de Diodoro Cirino, disse César. Lucano hesitou e agora lembrava-se do que Plócio lhe havia dito, mas não podia ajoelhar-se diante de homem algum. Assim, em sua voz jovem e sonora, respondeu: Cumprimentos, César. O sorriso de Tibério alargou-se, divertido. Seus lábios eram delgados e repuxados e mostravam dentes pequenos e amarelos. Fez sinal para uma cadeira junto de sua mesa. Senta-te, por favor, disse ele. Os que esperavam para vê-lo e os que tinham estado esperando durante horas teriam ficado arquejantes de espanto, pois ninguém se sentava na presença de César, a não ser numa refeição. Lucano, aparentemente, não sabia de tal coisa, e assim apenas fez um cortês cumprimento de cabeça e, sentando-se, esperou. Um dia agradável, disse Tibério. Sim, respondeu Lucano, e continuou a esperar. Bom, terminamos aqui então o capítulo 26. Vamos ver como será essa conversa, não? Ficaremos sabendo no próximo vídeo. Espero vocês para também saberem. Tchauzinho. Ó, a semana inteira acho que eu não pedi, né? Mas hoje eu vou pedir, tá bom? Não esqueçam do like. Comentem aí. Estão divulgando o nosso canal? Eu espero que sim. Tá bom? E se estiverem ou não, eu agradeço do mesmo jeito. Tchauzinho.